Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje temos uma introdução ao tema Desconstruir, tema falado na primeira pessoa, por Andreia Coelho, gestora de conflitos, com vasta experiência em empresas multinacionais. A espiritualidade está em todo lado. Gostem, partilhem e subscrevam o canal Sinergias Holísticas, onde tudo somos todos nós. Ok, boa noite a todos. Eu agora vou dar a palavra à Andreia, que ela vai falar sobre hoje o tema Desconstruir para leigos. Andreia, tens a palavra. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, não agradeço esse convite de poder estar aqui e falarmos um bocadinho sobre esse tema, o que é o desconstruir. Boa noite a todos que estão a ouvir-nos. Uma rápida apresentação. Como o Nuno disse, eu sou a Andreia. Nos últimos anos, eu tenho trabalhado, digamos, no mundo corporativo, na área de recursos humanos e financeiro de um grande grupo, e maioritariamente a lidar com pessoas, não é? Com pessoas e a resolver problemas. E pronto, sou mãe de dois rapazes, 2 homens já. E mais, enfim, sou uma pessoa, de uma maneira geral, bem disposta, amo a vida, adoro observar e interagir com pessoas. E uma das coisas que me move realmente é que eu continuo a acreditar na humanidade, eu continuo a crer que é possível nós sermos melhores pessoas, nós agirmos de forma mais humana em relação ao outro e a nós próprios. E é isso. Ok, Andreia, muito obrigado. E agora, para leigos, onde é que se aplica este conceito novo? Pelo menos eu não conheço, e muita gente não conhece, o desconstruir. O que é para leigos um leigo totalmente nestas questões da holística e mesmo até na psicologia? O que é o desconstruir? O desconstruir, isso basicamente é nós colocarmos abaixo tudo que até então, enfim, temos como certo na vida, todas as crenças que nós somos, digamos, condicionados a acreditar desde que nós nascemos. Isso tem a ver com a educação, com o que foi nos sempre dito como o que é certo, o que é errado, o que devemos ou não devemos fazer, como devemos nos comportar, como devemos interagir. Enfim, basicamente é isso, é colocar tudo abaixo. E de que forma podemos colocar, digamos, questões a nós próprios. Podemos começar pelos porquês, não é? Por que tem que ser assim? Por que isso acontece dessa forma? Por que as pessoas reagem de uma determinada maneira? Por que eu próprio reajo quando sou confrontado com certas situações? Por que nós, às vezes, reagimos de forma mais agressiva, outras vezes de forma mais passiva? Enfim, o desconstruir tem a ver com uma forma de nós, enfim, colocar em causa, digamos, tudo aquilo que sempre tivemos como certo ou como garantido, até porque nessa vida nós não temos absolutamente nada como garantido. E eu gosto muito
não só da palavra, do desconstruir, como de quebrar padrões, de nos questionarmos. A própria vida, não é? Muitas vezes nos coloca à prova, e somos confrontados com situações que muitas vezes não sabemos como agir. E há um bom tempo atrás eu ouvi de uma pessoa amiga, de uma grande amiga, que diz que nessa vida só há duas formas de nós vivermos, basicamente. Uma é através do medo e a outra através do amor. Não vou colocar aqui como sendo uma coisa boa ou uma coisa má, eu vou colocar como sendo o que eu penso em relação ao medo. O medo é um sentimento que condiciona, que limita, que nos faz temer, que muitas vezes nos impede de quebrar padrões, de arriscar, de ir, de tentar. Enquanto que o amor, ao contrário, eu acho que é um sentimento que nos liberta, que nos move, que pode de fato mudar, não só as situações, como as pessoas. Portanto, o amor para mim é libertador, enquanto o medo é totalmente limitador. E pegando nessas duas bases, não é? O desconstruir, o que eu penso do... Vamos lá compartilhar isso, vamos aqui colocar, né? Desconstruir literalmente o que é a palavra desconstruir. Então, Exato. vamos aqui, o des, eu penso, ou eu coloco de uma forma de você descobrir o verdadeiro eu, né? O seu eu íntimo, o seu eu na sua essência genuína e verdadeira. E você fazer esse percurso, esse caminho de descoberta, de autodescoberta, não é fácil, não é? Porque nós somos confrontados com vários eus, não é? Porque nós temos diferentes reações consoante cada situação. E isso não é uma coisa linear. Mas é um caminho que eu acho que, e eu falo pela minha experiência, pelo que eu tenho vivido e pelo que eu continuo, não é, a viver, e cada vez mais eu estou nesse caminho de autodescoberta, de não só autoconhecimento, como de autoamor também, como de autoaceitação, autocrescimento, enfim. Ok, e diga-me uma coisa, na prática, para uma pessoa que não percebe, o que é que ela vai fazer e como é que também a Andreia aplica na prática, no cotidiano, dia a dia, como é que se aplica? O que é o desconstruir? Como é que se aplica na prática do dia a dia? Então, só complementando aqui a parte de nós dividirmos aqui o desconstruir, depois o construir. O construir tem a ver com uma nova consciência que nós temos de nós próprios. Isso é uma construção, isso é um caminho, não é? Depois, a parte do ruir. O ruir, lá está, é quebrar padrões, é você colocar em causa, é você questionar, é você ir mesmo ao cerne de cada questão, ir mais a fundo. Nem sempre, e muitas vezes, nós não temos resposta para tudo. Muitas vezes os nossos porquês ficam sem respostas, mas não quer dizer que não exista uma razão. Mesmo que em determinadas alturas não tenhamos essa consciência, não saibamos qual é. Mas, no fundo, lá está, a nossa essência, o nosso verdadeiro eu sabe, sem dúvidas nenhumas.
E depois tem o último R, que é o do reconstruir, que é como um renascer. Um renascer para uma nova consciência, consciência para uma nova vida, de forma mais liberta, de forma mais verdadeira, de forma mais genuína e autêntica. Agora, respondendo a tua pergunta, Nuno, de que forma que eu coloco em prática no meu dia a dia, Exato. é consoante as situações que eu tenho vindo a experienciar, a viver, os desafios, as provas que a vida tem colocado. E à medida que nós vamos tendo mais consciência nesse caminho do autoconhecimento, da autodescoberta, do autoamor, da autoaceitação, mais fácil é quebrarmos esses padrões. O desconstruir, para mim, é um encarar do espelho. E quando nós nos encaramos, de fato, nos olhamos de frente no espelho, não há lá nada, a não ser nós na nossa pura e verdadeira essência. E muitas vezes a gente não gosta daquilo que vê. Eu vou dar um exemplo. Há determinadas situações em que eu já tive reações completamente, enfim, desnecessárias, ou uma overreaction, ou reagir de forma mais agressiva. Portanto, movida totalmente pelo impulso e não pela consciência. É aquela fração de segundo que a gente para, analisa rapidamente a situação, respira fundo e, com calma, a gente vê o que vai fazer, ou vê de que forma vai reagir. E basicamente é isso. O desconstruir é você se olhar, é você se desnudar de si próprio. E isso também tem muito a ver com o nós, porque quando nós fazemos isso, ou estamos a percorrer esse caminho, não é fácil, porque nós estamos vulneráveis, não é? Nós ficamos vulneráveis de nós próprios, o que dirá em relação aos outros. E isso causa, como é que eu posso dizer? As pessoas temem isso, porque na maioria das vezes as pessoas veem a vulnerabilidade como uma fraqueza, quando é totalmente o oposto. Não existe um ato mais corajoso e de uma força que é você se desnudar de todos os seus eus e ser somente você próprio, seres tu na tua essência verdadeira. E isso é lindo. E de que forma que eu, enfim, faço esse caminho no meu dia a dia? É isso, é quando eu tenho a consciência que eu estou enfim, a ativar gatilhos, que eu estou a voltar para aquilo que me é confortável, para a minha zona de conforto. Eu digo, não é por esse caminho que eu quero ir, portanto, eu constantemente me coloco à prova também. De que forma? Saindo sempre da minha zona de conforto. Porque só assim é que eu vou tendo mais e mais consciência do meu eu, do meu verdadeiro eu. E daquilo que eu realmente quero e daquilo que eu realmente não quero para minha vida, para mim, das pessoas com as quais eu quero me cercar e que estão, digamos, na mesma vibração que eu, e aquelas que eu já não tenho nada a ver. E é por aí. É mesmo no dia a dia. E isso é um caminho... É um caminho solitário, de certa forma, porque é um caminho nosso, que nós temos que fazer com nós próprios, mas também é um caminho que pode ser feito em conjunto, quando nos colocamos ao serviço do outro, ou seja, quando temos essa consciência e quando chegamos num ponto em que podemos e que queremos partilhar essa descoberta, porque é tão bom, é tão libertador e é tão simples
que traz-nos uma leveza, uma felicidade verdadeira. Diz-me só uma coisa, para quem é leigo, esse desconstruir, e estás a dar exemplos, por exemplo, uma discussão com o patrão, etc., e depois há um exame de... Será que isso é o equivalente a uma pessoa fazer o exame de consciência depois quando chega a hora de deitar? Na prática seria mais ou menos isso? Seria um exame de consciência do que se passou no dia? Não só um exame de consciência do que se passou do que se passou no dia, até mesmo quando eu saio de casa e que eu vou dar um bom dia para uma pessoa, digamos que eu cruzo no elevador e a pessoa de repente acordou num dia mal, nem sequer responde. Então, de que forma que eu vou reagir? Eu vou ficar chateada e vou dizer, mas poxa, que pessoa, vou pensar, não é? Que pessoa mais mal educada, mas enfim, não... Ou então eu vou dizer, vou pensar, pronto, eu fiz a minha parte, eu cumprimentei, eu dei um bom dia. Agora, se a pessoa não respondeu, se não está para isso, se ela está tendo um dia mal, já não tem a ver comigo, tem a ver com ela. Ok, então quer dizer, estás não numa de não julgamento. Não julgamento, é isso? o não julgamento, A não comparação. a não comparação também, o você não reagir por impulso, o você não achar que o problema é você. O você também não trazer o que é do outro para si. Portanto, mas para isso é preciso nós fazermos termos conhecimento Consciência. profundo, Uhum. consciência do que nós somos, não é? Na nossa essência. Porque dessa forma é que arranjamos ferramentas para ter essa consciência e sabermos como fazer essa desconstrução, para não recorrermos não, para não estarmos sempre a repetir os mesmos, digamos assim, erros, ou a ativarmos os mesmos gatilhos, não é? Aqueles triggers que a gente sabe que incomodam. E se incomodam por alguma razão porque as pessoas, no fundo, são espelhos, não é? Aquilo que me incomoda no outro, nós temos de olhar, no caso eu tenho que olhar para mim e ver onde é que isso me incomoda. Porque se me incomoda é porque eu me identifico, porque eu tenho em mim alguma coisa que suscita, que projeta esse incômodo quando eu vejo o outro ter certas atitudes. Ok, então será então mais que um exame de consciência, não é? Portanto, aquilo que as pessoas É normalmente estarmos chamam. atentos, É um espelho, atentos. ou seja, temos que Sim, ver o outro como um espelho, ou seja, as emoções que o outro nos provoca, nós temos que imediatamente analisá-las e não escondê-las, é isso? é isso, sem dúvidas, Ou seja, o porque desconstruir estamos, é tirar os muros do claro, tapete. é quebrar totalmente, é mesmo partir tudo, é um desmoronar, literalmente, dos Das eus. defesas, das defesas. Sim, porque nós, assim, ao longo da vida, durante o dia, nas nossas relações profissionais, pessoais, de amizade, nós agimos, nós não somos assim, deveríamos ser, digamos, lineares, e nós podemos ser lineares na nossa essência, porque não muda, a nossa essência não muda, certo? Podemos, por exemplo, procurar manter o mesmo tom de voz diante das situações e das pessoas. Nós temos esse controle, não é? Ou pelo menos deveríamos ter, mas muitas vezes nos deixamos levar pelas emoções e, portanto, nós, por vezes, falamos de forma mais alterada, de forma mais eloquente, ou então aquelas pessoas que são mais tímidas, não é? Se deixam ali e abafam a voz e não se fazem ouvir. Portanto, existem aqui diferentes formas, não é? Mas é como se nós desempenhássemos, não diria papéis, não é que estejamos a... Mas muda conforme quando você fala com uma pessoa que está acima de você profissionalmente, ou quando você fala com uma pessoa que você não tem tanta intimidade, ou quando você fala com um amigo, ou com uma amiga muito, muito chegada, com quem se conhece, portanto, digamos que nós não vamos ter, assim, não é? Travões.
Portanto, consoante as situações, nós agimos de determinadas maneiras, mas isso não quer dizer que nós não estejamos a sermos verdadeiros. Exatamente, falaste isto num ponto fundamental. O desconstruir implica que a pessoa passe a dizer na cara do chefe ou de um familiar aquilo que tem a dizer ou não? Não impede. Mas, digamos, eu digo, mas eu não sou responsável por aquilo que você vai entender. Mas para que você consiga passar a mensagem ou falar de forma clara, comunicar de forma clara e que você consiga passar aquilo que você quer dizer, é preciso você saber expressar isso, não é? Portanto, a comunicação é fundamental para que a mensagem possa chegar ao outro, mas para isso, essa mensagem tem que estar clara para você próprio. Não sei se me faço entender, Nuno. E, portanto, porque assim, nós temos, no processo de desconstruir, nós temos que ser honestos connosco próprios, certo? Isso é um princípio. Certo, mas por isso você não vai chegar, por exemplo, para o seu chefe e dizer, olha, eu acho... Eu não gosto que você fez isto ou aquilo. Exatamente, eu acho um parvo, não é dessa forma que se faz as coisas, ou és enfim, não vou andar a chamar nomes, como é óbvio, mas Sim. eu posso dizer de forma clara, pronto, a minha opinião de que eu acho que por aqui não é o caminho, dessa forma não vamos obter o resultado que queremos ou o resultado, não é, esperado, mas podemos fazer dessa outra forma. Você pode ser honesto e verdadeiro sem ser agressivo e sem você impor o seu ponto de vista ou a sua verdade para ninguém. Sim, ok. Isso não será, para um leigo, não será comunicação assertiva, mas o desconstruir é bastante mais profundo do que isso, não é? É muito mais profundo muito mais do que isso, porque assim, o desconstruir não tem só a ver com a forma, com a comunicação assertiva, não tem a ver só com você procurar, enfim, manter uma certa linearidade na sua maneira de estar e de interagir com as pessoas. Tem a ver com, literalmente, se desnudar de todos os conceitos, de preconceitos, de ideias formatadas. É, na sua essência, quebrar todos os padrões, para que você possa, genuinamente, ser você, não é? ir de encontro exatamente ao seu verdadeiro eu. Sim, eu entendo para um leigo o verdadeiro eu é aquele eu que não tem, no fundo, não tem medo de se assumir. Vai lá, para palavras leigas, Exatamente, uma pessoa que não tem medo de se assumir. no fundo, não interessa o que o outro acha de você, não interessa o que falam de você, porque você tem a consciência daquilo que você é na sua essência. E, portanto, essas coisas acabam por ser ruído de fundos, não interessa para nada. Sim. Não vai te atingir, não vai, digamos, colocar ou fazer você pensar, ou colocar em causa a tua consciência. Ou o que você pensa. Aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, ou seja, mas estás-me a dizer aquilo que eu sou verdadeiramente, não é? Exato. Ou seja, mas isso vai implicar também ou seja, um trabalho muito forte desta técnica ou desta metodologia. A pessoa tem que se autoconhecer. Porque sem autoconhecimento a pessoa nem sabe o que é, na verdade, não é? Nem sabe o que é. Sem você ter consciência da pessoa que você é muito difícil você quebrar padrões necessários para que você chegue ao ponto de se libertar de todos esses padrões e poder viver, de fato, a sua verdadeira essência. Sim. E com isso ser feliz. Exatamente. Porque no fundo... Sentir-se de fato feliz. E não, porque assim, o medo
ou esse não conhecimento, você não se autoconhecer, você não saber, digamos, os seus pontos sensíveis, aquilo que te atinge, ou seja, os gatilhos, você não ter essa consciência, te deixa vulnerável no sentido de tudo que vem de fora possa colocar em causa tudo aquilo que você pensa, que você acredita. Você está sempre ali, eu costumo dizer, na corda bamba, em cima do muro, não sabe para que lado ir. Portanto, sim, é um trabalho de fundo, você precisa se autoconhecer. É um trabalho diário, não é? Um trabalho, no fundo, diário, como ir ao ginásio, só que é um ginásio de consciência, digamos assim, né? De autoconhecimento. É um ginásio, é uma ginástica mental que você faz, é uma ginástica emocional, porque não é fácil, você passa toda uma vida, Nuno, a acreditar, porque é quebrar literalmente com crenças. Então você passa uma vida toda a acreditar que isso, que desta maneira que você vive, que você faz as coisas é que é a maneira correta. Mas depois você se depara com outras realidades que vão completamente em sentido contrário àquilo que você tem como certo, toda uma vida. Então, como é que pode? Como é que a pessoa. Então, mas espera lá, sou eu que estou errado, ou eu que estou certo, o outro está errado? Não, não tem essa do você está certo, você está errado. São realidades distintas e diferentes. Cada um tem a sua, É porque nós certo, não somos iguais. mas há aqui um problema prático e estamos a falar agora extremamente prático, é as pessoas que não tiverem coragem ou não quiserem, este Vão método ficar não é um método estagnadas, fácil. vão continuar a viver. Como? Este método não é um método fácil, ou seja, este método de desconstruir não é um método como muitos outros, que é você faz isto em 15 dias ou no mês e está livre de problemas e está melhor na mente. Isto não é Não, assim. Isto não tem nada a não. ver com o NPL nem com o Mindfulness, não. Não tem nada a mindfulness. ver com essas técnicas, pois não? Não, não, não. É muito mais profundo, porque assim, uma vez que você inicia esse caminho e que você começa a ter essa tomada de consciência, não há como voltar atrás. Não, não. Digamos que é um caminho sem retorno, porque quanto mais consciência nós vamos tendo, quanto mais autoconhecimento do nosso verdadeiro eu, mas nós queremos nos aprofundar nisso. E não queremos voltar àquilo que era, porque já não faz sentido. Sim, mas André, vamos falar a verdade. Isto requer alguma tomada de consciência e de dor, não é? Isto é um processo catártico, que vai implicar dor É também. uma catarse, sim, não deixa de ser, sim. E normalmente as pessoas tendem a ter esta tomada de consciência quando são confrontados com determinadas situações ou quando determinados acontecimentos que têm repercussão no sentido de atingir-nos, é que aí nós paramos e pensamos, mas o que está. Ou quando nós temos uma grande decepção ou um grande sofrimento, normalmente são situações assim que nos dão um grande abanão, é que nós vamos em busca, muitas vezes, de entender o que aconteceu ou o que está se a passar, é que essa tomada de consciência muitas vezes acontece. Ok, já estou a perceber. Ou seja, este processo de desconstruir digamos, é sempre válido, com certeza que sim, mas é sempre mais, entre aspas, mais útil ou mais fácil quem já não tem nada a perder, quem já está num estado de grande vulnerabilidade e que já está naquela situação tão profunda. Por exemplo, num caso prático, uma depressão ou uma pré-depressão, que já está tão vulnerável que é mais fácil entrar por este caminho que uma pessoa que aparentemente se julga estar bem, não é?
Sim, e não só. Eu conheço pessoas que, por exemplo, ou tem algum familiar, ou que. Porque agora está muito, não é? Muito se fala sobre transtornos comportamentais de personalidade, no caso, o narcisismo que tanto se fala hoje em dia. Portanto, quando há situações assim, o que você sofre, é, uma grande, que você acha que aconteceu uma grande injustiça, por exemplo, a nível profissional, e que você simplesmente é descartada, como se não tivesse, como se não valesse nada, como se não fosse nada. Ou quando você tem uma grande decepção numa relação ou amorosa ou de amizade, ou quando alguém, é, enfim, quando você sofre uma traição, quando você se sente usado, ou alguém literalmente passa por cima de você ou te trama de alguma forma, enfim, são as variantes, as razões são inúmeras. E são em situações assim, mais, digamos, desafiadoras, que por vezes a gente fica sem chão, ou quando é um caso de doença também, ou quando você perde um ente querido, um familiar. São situações assim, que Traumáticas. geralmente Traumáticas. sabe, ativam aqueles gatilhos que nós temos, e é nesse momento que nós vamos em busca. Sim, então quer dizer. É essa hora Uhum. que é a hora de colocarmos tudo em causa, que é a hora que nós deveríamos parar e encarar o espelho. Ou quando estamos sistematicamente passando por situações similares, over and over, quer dizer, sempre. Então, alguma coisa não está bem, não é? Porque ou porque atraímos certos tipos de pessoas ou certos tipos de situações, são momentos em que a gente tem que parar e encarar o espelho, olhar e se questionar, mas espera lá. Então, deixa eu tentar aqui identificar qual é. Olha, o padrão aqui comum sou eu. Então, se sou eu o ponto em comum, então deixa eu ver o que que. E é a hora. É a hora em que a gente tem que olhar para o espelho e que estamos ali, nós, na nossa pura e verdadeira essência, sem nenhuma máscara, sem os outros eus. Estás ali. Digamos que o desconstruir que é chegar à nossa máxima vulnerabilidade. Sim. A nossa máxima vulnerabilidade, a nossa total consciência do nosso verdadeiro eu. Pronto, e esse caminho, portanto, requer, é no fundo, uma prática mental constante, diária, não é? Sim. E isso não tem a ver, e não estamos a falar de propósito de vida, Nem espirituais. não. O espiritual é assim. Uma coisa são as crenças que as pessoas têm. E crenças, e vamos lá ver que não estamos a falar de crenças que têm a ver com espiritualidade. E eu não estou a falar de crenças religiosas, ok? Eu estou a falar de crenças de padrões, de padrões comportamentais, Ok, ok. E não crenças ok? religiosas. São coisas distintas. Mas a espiritualidade está ligada com esse desconstruir. Mas diz-me só uma coisa: a religião impõe algum género de crença ou o desconstruir também se aplica a crenças religiosas ou não? Ou a tudo? Não sei. Explica. Eu penso que a desconstrução, né, tem a ver com tudo. Você pode quebrar crenças comportamentais, você pode quebrar crenças religiosas, você pode questionar tudo.
Você pode colocar em causa tudo, toda uma vida, tudo que você tem feito até o momento. Ok. Então, portanto, crenças religiosas também podem ser. Também podem ser. Ok. André, mais alguma coisa que queres dizer ou a gente vai-se falando porque isto é um processo, não é? Queres dizer mais alguma coisa por esta noite? Olha, o que que eu posso dizer? Eu posso dizer que, pelo que eu tenho experienciado, pelo que eu tenho vivido, e já lá vão uns tantos quantos anos, eu acho que esse caminho é um caminho de libertação, é um caminho de felicidade, é um caminho de verdade, é um caminho de luz. E é um caminho, quando eu digo quebrar padrões, o encarar o espelho, que não é fácil, não é um processo fácil, é difícil. É difícil, pode ser mais difícil para uns do que para outros, mas de uma maneira geral é difícil. Mas isso não é feito de forma bruta, não tem que ser um caminho pisado, não. Esse encarar o espelho, esse quebrar padrões, esse desconstruir crenças, pode e deve ser feito com amor. O amor por si próprio, não é? A começar pelo nosso amor próprio. E isso traz leveza nesse processo. E é isso. Da mesma forma que eu estou a trilhar esse caminho, como outras pessoas também estão, cada um, enfim, em determinados estágios, níveis, não é? Eu acho que, enfim, é um caminho que não queremos voltar atrás. Porque cada vez estamos mais felizes, é isso? À medida que avançamos? Sem dúvidas. E cada vez Com mais paz? com mais paz de espírito, com mais paz interior. E vamos vendo que, no fundo, é na simplicidade das coisas, é na simplicidade das pessoas, dos gestos, até mesmo do próprio pensamento, que encontramos realmente o sentido do que é a vida, do que é o verdadeiro amor por nós e pelo outro, não? Portanto, sinceridade e autenticidade, não é? Sempre. Não é possível nós sermos verdadeiros sem isso, sem sermos honestos com nós próprios e, consequentemente, com o outro, óbvio. Não há como sermos verdadeiramente felizes se não formos genuínos e se não tivermos também autenticidade e verdade nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e também nos nossos sentimentos. Emoções, sentimentos, sim. Sim, Temos que ser, vá lá, holisticamente, totalmente honestos, não é? Nas emoções, nos sentimentos, dos exatamente. pensamentos. É um desnudar mesmo de todas as máscaras, de todas as personagens que ao longo da vida, enfim, vamos desempenhando consoante as situações. Ok, André. Que é muito mais fácil nós tomarmos, não é? Nós agirmos, desempenharmos um determinado papel
do que nós mostrarmos, porque sempre existe, lá está. Quando eu digo que o medo limita, condiciona, eu já ouvi de muitas pessoas dizerem, mas imagina, eu conheço uma pessoa, ou eu, numa relação profissional, ou numa relação pessoal, eu vou me mostrar logo como é que eu sou, por exemplo, se eu gosto de dizer disparates, ou se eu não sei, ou se eu não tenho aquele discurso muito claro. Enfim, existe o medo de você não agradar, de você não ser aceito. Sim, E mas isso, quando sim, mas isso, André, exatamente é uma das máscaras. O medo é quem põe máscaras, não é? As defesas. Exatamente quando eu digo máscara, tem a ver com esses sentimentos que nos limitam e nos condicionam e que faz com que nós tenhamos atitudes e que sejamos não aquilo que nós somos em essência. Quando eu digo o desempenhar papéis, não é fingir ser uma coisa que você não é. Não estou a falar disso. Eu estou a falar de sentimentos que nos limitam, nos condicionam e que nos impedem de sermos nós na nossa genuína e verdadeira essência. Sim, autênticos, no fundo, autênticos e sinceros. Connosco e Exatamente. com os outros. Sim, exatamente. E E eu temos que. posso dizer que grande parte das pessoas vivem com essa limitação. Ou seja, não são genuinamente autênticos em verdade, Sim, naquilo sim. que é, Isto é verdade. que é o eu verdadeiro, sim, o eu em essência. Até porque eu conheço várias amigas minhas que dizem exatamente que as mulheres andaram muito tempo a fingir. Isto é um caso, claro, social conhecido, Não mas é um são só as caso. mulheres, Mas sim, pronto, é onde há muito, onde a mulher tem que agradar, não é? É esta questão exato. cultural, porque é mais uma das máscaras que o desconstruir Então, é quer, não é? onde a mulher tem que agradar, o homem tem que conquistar, quer dizer, acaba por ser um jogo. Não, e E, acaba por ser uma farsa no sentido de falta claro, de autenticidade, não é? claro que sim, porque você. Mas chega, por exemplo, se você pegar o exemplo das relações, chega um ponto em que já não é possível haver esse fingimento. E mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão se mostrar em essência como são. E muitas vezes é aí que há a quebra, o rompimento, porque, no fundo, não há o verdadeiro conhecimento. Então é aí que aparecem as primeiras desconstruções, o desmascaramento, nessa Claro que situação, sim, por exemplo. porque mais cedo ou mais tarde, aquilo que és verdadeiramente, em essência, vem ao de cima. Exatamente. É isso, é uma das funções do desconstruir. Portanto, é esta Claro, a ideia. Na é prática, esta a ideia e é uma das bases, sim. Mas passa sempre por você ter a consciência de que esse é o caminho. A consciência do teu verdadeiro eu, sim, daquilo que és. como dizia Sócrates, conhece a ti próprio, conhece a ti mesmo, não é? Era a Sim, máxima, conhece a ti próprio. claro, porque se não gostares de ti próprio, como é que podes gostar do outro? Se não amares a ti próprio, como é que podes amar ao outro? Sim, no fundo, No exatamente pegando no fundo, medo. tudo começa e volta e termina em si próprio, em nós próprios. Sim, sim. É claro. Aqui está claro que o medo é, no fundo, uma falta de autoconhecimento que temos que levantar defesas ou máscaras porque não suportamos ainda ser genuínos connosco próprios e logo ser genuíno com o outro e Sim, autêntico com o outro. porque isso, o quebrar esses padrões, o desconstruir, pode implicar você sentir dor. Eu, muitas vezes, ao longo da minha vida, tive atitudes das quais eu me arrependi, das quais eu não gostei de ter. E quando eu encarei o espelho, eu não gostei de ver o que lá estava. E se eu não gosto de ver, e se eu não gostei de ver,
na altura quando isso aconteceu, e se há coisas que eu não gosto de ver em mim, eu então procuro mudar. Porque isso não tem a ver com o que eu sou em essência, tem a ver com atitudes e reações que eu tenho quando eu me deixo levar por certas emoções. Como o medo, por exemplo. Como o medo pode ser o medo de ser repreendida ou chamada atenção, por exemplo, no trabalho. O medo de fazer alguma coisa errada e também ter essa chamada de atenção. O medo de ser rejeitada, o medo de não ser aceita, o medo de falhar, enfim. Os vários medos. Os vários medos. Ok, André. Pronto, André, queres dizer mais alguma coisa? Ou por hoje ficamos aqui e depois continuamos? Por hoje ficamos aqui e continuamos. Gratidão, André. Eu é que agradeço, um bem-aja, não é, a todos nós, e que todos nós possamos encontrar, enfim, esse caminho da autenticidade, do eu verdadeiro. Ok. Porque realmente é libertador. E é como essa nossa, enfim, grande amiga disse, só há duas formas de nós vivermos. Ou é pelo medo, e estamos sempre com essas limitações, ou é pelo amor, que é o que nos liberta de todas esses padrões e essas emoções que nos confundem e que nos, enfim, impedem de avançar. Ok, André. Muito obrigado. E até Obrigada, uma eu. próxima. Até uma próxima. Até. Obrigado. Boa noite, Boa obrigada. noite.